Tá, de todos esses livros aqui, ó. Depois, se os irmãos quiserem, a gente passa eles aqui para os irmãos dar uma olhada, tá? A lição de hoje, né? A revista tem alguns livros a mais, tá? Então a lição de hoje, número 5, foi tirada desses livros aqui. Os irmãos depois, se quiserem dar uma olhada, podem ficar à vontade. Mas eu vou com eles todos embora para casa hoje, né? Não é o irmão vem em casa não, tá? É pro irmão vem em casa não, é aqui mesmo e glória a Deus e aleluia. Sorteio, né? Abençoa alguém aí hoje. Sorteia um. Irmãos, a lição de hoje é maravilhosa, apesar de que a gente está muito contrito hoje, né, irmãos, com os eventos que nós soubemos, né, pessoal? Muito triste, irmão, é natural. A morte não é uma coisa que teria, né, para fazer parte de nós, entrou a força na nossa história, né? Entrou por uma queda, por um deslize, por uma infelicidade muito gigantesca do ser humano, né? Uma rebeldia Lembrar que eu não entrou posso. na nossa vida, mas a gente entende, irmão, nesses momentos, uma coisa só. Quando acontecem essas coisas com a gente só entende uma coisa: o nosso lugar não é aqui. Essas coisas para mostrar que a gente não tem que relaxar demais aqui. Aqui é uma passagem, aqui é rápido. O negócio aqui é se preparar para aquela fixa do lado de lá. Uma Clarinha, irmãos, eu vou fazer aqui uma apresentação de uma fotografia para os irmãos. Você pode colocar a primeira para nós, irmãos? O assunto hoje é o pietismo. E nós precisamos, irmãos, conhecer a nossa história, porque nós temos uma história. A nossa igreja não começou com a chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingre no Brasil. A nossa igreja tem um lastro de 2000 anos de história. Então nós temos que honrar esse legado que ficou no tempo e no espaço ao longo de 2000 anos. Eu vou perguntar para os irmãos na história da igreja: quem é esse homem aí? Quem é esse aí, irmãos? Repete comigo: o povo que não conhece a sua história, O povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. está fadado a repeti-la. Se eu não conheço a minha história, eu vou praticar os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos acertos, tudo a mesma coisa, vai fazer tudo a mesma coisa. Então nós precisamos conhecer a nossa história para a gente avançar, dando passos concretos de perfeição. O segundo, carinho, por gentileza, eu vou estar te pedindo aí, depois o Jorge dá um abraço em você e fica tudo bem. Esse daí, irmão, quem é? Na história da igreja. Aquele lá é Inácio de Antioquia. É um homem que recebeu a igreja da mão dos apóstolos, viveu no seio dos apóstolos. Escreveu 7 cartas importantíssimas para nós. Esse aí, quem é, irmãos? Vamos lá, irmãos, eu dou até um brinde para quem acertar mais hoje. Esse aí é Orígenes, o pai da teologia sistemática. É o pai da teologia sistemática. Vai para o próximo, irmão. Esse daí, quem acertar é tremendo, hein? Esse daí, irmão, quem é? Rapaz, esse daí é ninguém mais, ninguém menos que Tertuliano, o homem que cunhou mais de 500 neologismos. O que é neologismo? Uma palavra nova. A Trinitas, a palavra trindade, quem cunhou foi esse homem, no debate contra os unicistas. Esse homem é um homem de doutrina elevada, era um advogado, era um pai latino. Eu tenho vários escritos dele que sobreviveram até hoje, irmão. O próximo, irmão, por gentileza. Esse daí tá fácil, irmão. Já estamos lá no século XIII. Quem é esse daí, irmão? Esse aí é o Tomás de Aquino, irmão, o maior doutor da igreja. Doutor Angélicos, o homem que escreveu, ele ensinou para nós, pastor, a velocidade que os anjos se locomovem. Perguntaram para ele: Aquino, que velocidade que o anjo locomove? É pouca, é muita? Ele falou assim: olha, para trabalhar com velocidade precisamos de design e potência. O design dos anjos é espiritual e a potência é o poder de Deus. Então você calcula aí qual que é a velocidade que eles viajam. Aerodinâmica e motor. A aerodinâmica era espiritual e a potência é o Deus Todo-Poderoso. Como é que faz? Calcule os irmãos aí. Tomás de Aquino, isso daí, irmão, o doutor da igreja.
Não foi papa, irmão, porque não quis, estava tudo na mão dele. O próximo, irmão, por gentileza. Esse daí, quem foi, irmãos? Irmãos, a nossa história é gigantesca, irmão. Nós temos que conhecer a nossa história. Eu vou começar arrochando os irmãos mesmo, porque eu sei que daqui a pouco vocês vão estar vendo. Erasmo de Roterdã, um humanista da Reforma Protestante contemporâneo, escreveu, traduziu o Novo Testamento, escreveu o Elogio à Loucura, que foi um livro que eu tenho também, um livro que bombardeou o catolicismo na história da Reforma Protestante, desestabilizou o catolicismo. O próximo, irmão, por gentileza. Esse daí, irmão, quem não acertar. Esse eu sei. Quem é esse aí, irmão? Martinho Lutero. Tá, esse aí vocês acertaram. Quem é esse próximo agora aí, irmão? Esse eu quero ver. Quem é esse aí, irmão? Esse aí é Felipe Melanto, irmão. O braço direito de Martinho Lutero, sucessor de Lutero. Esse homem foi a primeira teologia sistemática protestante, foi escrita por ele, chamada Lugares Comuns. A teologia sistemática dele. A primeira teologia sistemática protestante foi escrita por esse homem. Um gênio da teologia protestante e bíblica, esse homem. Eu tenho as obras dele também. O próximo, irmão, por gentileza. Esse daí, irmão, quem foi? Esse aí vocês acertam também. Calvino, irmão. Um gênio também, sistematizou a sua doutrina nas institutas da religião cristã. Acertou muito, irmão, mas na hora da predestinação, para nós, ele usou filosofia agostiniana e então ele errou. Botou que a predestinação é fatalista, é Deus que escolhe os que vão para o inferno e é Deus que escolhe os que vão para o céu. Não, irmãos, isso aí como é que é chamado no ramo teológico? A predestinação, mas tem um nome. O nosso é sinergismo, monergismo. Para ele ensinou o monergismo. A escolha depende unicamente de Deus. Para nós não, é um sinergismo. É Deus e o homem cooperando para que a salvação seja concluída. É o sinergismo. Melanto ficou com o sinergismo. Próximo, esse daí, irmãos. Quem é esse daí? Esse daí é o reformador suíço, irmão, Ulrich Zwingli. Nós tomamos a Santa Ceia como símbolo devido a ele. Ele que lutou e instituiu essa doutrina dentro do cristianismo protestante. Próximo, por gentileza. E tupiu o fio. Esse aí, ó. Esse daí é o Jacó Spini. O próximo, irmão, por gentileza. Jacó Spini, que é um dos líderes do movimento morável. Esse daí é o Conde Zinzendorf, que é o segundo momento dos moráveis. Vamos mais, irmão, por gentileza. Esse próximo aí eu acho que vocês vão acertar, hein? Esse daí, irmão, quem foi esse homem? Trocou. Esse daí. Quem foi esse daí? Esse daí tá fácil. É o John Wesley? John Wesley. A santidade que a Assembleia de Deus adotou, o caráter moral e de santidade foi adotado de John Wesley. Então a Assembleia de Deus tem muito a ver com ele. O próximo, irmão, por gentileza. Eu garanto que os irmãos vão chegar no ponto 3. Esse daí, irmão, quem foi? Esse daí foi o pai do pentecostalismo, irmão. Charles Fox Parham. Ele fundou a escola Bethel na cidade de Topeka, no Kansas, em 1900, para estudar o batismo com o Espírito Santo. E dali começou de novo o batismo com o Espírito Santo a ser revisitado na igreja. Em 1 de janeiro de 1901, o primeiro dia do século XX, uma irmã na escola dele chamada Agnes Osman foi batizada com o Espírito Santo. Então, no primeiro dia do século XX, uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Então, nós não temos dúvida que o século XX é o século do Espírito Santo. O próximo, irmão, por gentileza. Esse daí, irmão, quem foi? William Seymour. William Seymour. Esse daí é o líder do avivamento dos irmãos da igreja da Rua Azusa. Ele estudou lá com o Fox em Topeka, no Kansas. Mas ele era negro, a segregação racial estava muito forte, então ele tinha que sentar do lado de fora e assistir pela janela. Mas foi batizado com o Espírito Santo e tremendamente incluído na obra de Deus que revisitou o Pentecostes. O próximo, irmão, por gentileza. Esse daí, irmão, quem lembra dele? Irmãos, nós temos uma história riquíssima. Esse aí é o William Durham. Quem é esse homem aí?
É o homem que lá dentro da reforma lutou com o Fox Parra, lutou com o Simon e instituiu que, visitando a Bíblia, respeitando a Bíblia, interpretando a Bíblia, o sinal evidente do batismo com o Espírito Santo é as línguas. Simon tinha um pouco de dúvida, Parra tinha um pouco de diferença. Esse aí, William Durham, a Assembleia de Deus definiu a sua pneumatologia baseada nos estudos desse homem aí. A nossa igreja tem que agradecer muito a essa personagem. O próximo, irmão, por gentileza. Agora ninguém erra, né, irmão? Quem é esse aí? Esse aí é o Gunnar Vingre, irmão, fundador das Assembleias de Deus. O próximo, irmão, por gentileza. Mas esse, quem é? Daniel Berg. Agora o próximo ninguém vai acertar. Por gentileza, o próximo. Esse daí, irmão, quem que é? Paulo Leivas Macalão. Esse aí, irmão, é o Paulo Leivas Macalão da nossa harpa, que escreveu mais de 60%, né, pastor? Da nossa harpa cristã. Então, irmão, é de fundamental importância. Quanto? 253 hinos. É de suma importância a gente conhecer, irmão, a nossa história. Nós temos um lastro, irmão, tremendo. Gente de grosso calibre, irmão, bíblico e teológico na história das Assembleias de Deus. Nós temos um rastro. Nós não nascemos num estalo, num suspiro, num pulo. Nós nascemos de uma história construída, irmão, ao longo de 2000 anos. Sobre a obra cristã, ele não só escreveu, mas ele revisou em 2 anos com a missionária Zélia, na época dos 524 hinos, com toda a revisão teológica de acordo com a nossa doutrina teológica. Por isso que a gente não encontra deficiência teológica na harpa. Eu pelo menos não encontrei. Tem um hino que eu estou ainda analisando ele, mas nós chega lá. Isso sou eu, né? Mas nós chega lá. Não, é dos antigos. Bom, irmãos, o tema hoje é o pietismo. Pietismo, irmão, é um termo que vem de piedoso. Existe o ímpio, que é o antônimo de piedoso. Piedoso é aquele que tem o coração em Cristo, é aquele que tem o coração altruísta. E o ímpio é aquele que não tem o coração em Deus e que não pensa em ninguém, a não ser no seu ventre. O texto áureo fala para nós: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui nesse texto áureo? Para ele ter um cuidado de frente dupla. Timóteo, tenha cuidado de ti. Olha o que você vive, mas não perca de vista a doutrina. Olhe a sua prática, olha o seu procedimento, mas também fique de olho na doutrina. Ou seja, case os dois. Case a sua vida com a doutrina da Bíblia. Case a doutrina da Bíblia com a sua vida. Pregue o que você crê. Creia no que você também vive. Isso é muito importante, irmão. Nós estamos vendo um abalo nas estruturas do cristianismo do Brasil por conta de pessoas que não vivem o que pregam. Aí eu não posso brigar quando alguém olha para mim desconfiando de mim, porque está em todas as camadas da igreja, está na liderança, está na área feminina, está na área masculina, está nos porões da igreja, está embaixo, está em cima. Mas, irmãos, nós precisamos nessa manhã assimilar esse sentimento pietista, que é o quê? Identificar o erro e aplicar a correção. A maior instrução do pietismo é isso. Se foi preciso rompeu, mas estabeleceu uma vida cristã agradável a Deus. Então nós precisamos avançar nisso. Quando Paulo diz aqui, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem, Paulo não está dando a ele a opção de uma atitude passiva. Não, isso aqui não é passivo não, irmão. Faz se você quiser. Não, isso aqui, irmãos, é fruto de um esforço. Paulo está mandando ele esforçar, irmão, para mudar a vida dele, adequar a vida dele com a Bíblia. Então, irmãos, é para nós uma instrução gigantesca o estudo do pietismo dessa manhã. Eu observei que a lição não tem um versículo bíblico, pastor, porque ela é histórica, não é? Ela não tem um versículo bíblico. Eu só achei aqui no ponto 3, no ponto 3, no inciso 3.3, lá no final, Salmo 42, versículo 1 e 2.
A verdade aplicada hoje, irmão, é que nós devemos nos manter dependentes da ação do Espírito Santo para que a sua chama não se apague em nossa vida até que Cristo venha. Ou seja, então nós não temos que nos apegar, irmão, em outra coisa a não ser no Espírito. A reforma protestante saiu com dois lados, irmãos, proposto para nós. O lado da ortodoxia e o outro lado do Espírito. Tem igrejas que pegou só a ortodoxia e não leva a vida que a reforma recuperou para nós, a espiritualidade. Tem outros que pegou a espiritualidade, mas não quer saber de Bíblia. Nós temos que ter o equilíbrio entre o conhecimento e a prática. Porque tem gente que vem para a igreja, ninguém pulou, ninguém falou em línguas, então o culto foi frio. Mas a palavra foi pregada? Foi. Então o culto foi quente, porque a palavra foi pregada. Há outros dias, não, teve línguas estranhas, até paralítica andou, mas não pregou a palavra, então o culto foi, para mim, foi fanatismo. Não, senhor, nós temos que casar as duas coisas. Aonde se abre a palavra de Deus para se pregar no poder do Espírito, tem que ter conhecimento, erudição, e tem que ter também os sinais, tem que ter a aprovação de Deus. A aprovação de Deus, quando a Bíblia é pregada, ela é constante, irmão. Ela não é esporádica. Quando a Bíblia é exposta diante do povo, ela é constante entre nós. Então tem que ter um equilíbrio, irmão, entre a reflexão e as manifestações. Nós precisamos viver disso, irmão. É disso que a igreja se sustentou. Os irmãos vão ver ao longo da história dos irmãos moráveis como aconteceu essas coisas. Então nós vamos compreender no primeiro objetivo o surgimento do pietismo, no segundo identificar as ideias do pietismo e no terceiro ressaltar a essência das nossas raízes teológicas. Um dos maiores problemas é criar teologia. Não, você tem que ter um lastro. Sua teologia tem que ter passado pelos reformadores, tem que ter respaldo dos pais da igreja, tem que ter respaldo na teologia medieval. Não, a minha teologia é nova, a minha teologia nasceu em 1910. Não, senhor, aí você não é aprovado, você está sozinho no campo da teologia. Então você precisa ter um respaldo nos teólogos cristãos medievais, nos teólogos da reforma e nos teólogos patrísticos. É necessário, irmãos, a gente ter essa troca, não é? Essa sinergia com a teologia cristã construída ao longo dos tempos. Primeiro ponto, surgimento do pietismo. Ele surge, então, irmão, na história da igreja, porque isso foi marcado pelo surgimento de novos movimentos que transformaram as cidades. Dentre esses movimentos, então, podemos ressaltar o pietismo, que surgiu nos fins do século XVII. Isso foi uma resposta, irmão, autoritarismo da igreja oficial luterana. Todos nós sabemos que Lutero, pastor, ele era amparado por Frederico o Sábio, o príncipe eleitor da Saxônia, não é? Esse era o braço direito de Lutero. Então o Papa não matou Lutero, Lutero morreu velho, porque esse homem dava a proteção política necessária a Lutero. Mas com a morte de Lutero, morte de Frederico Sábio, morte de Filipe Melanco, morte dos principais cabeças da reforma ali, Lucas Cranach, aquela turma toda ali, a segunda geração veio e enrijeceu o luteranismo, transformou o luteranismo, aquela espiritualidade, em dogmas, não é? E avançando mais para frente, se aproximou demais, até de uma forma quase que irreversível, da filosofia medieval, para poder fundamentar o seu espaço no campo teológico. Isso daí lá na frente foi negativo. Então, o primeiro ponto 1, as ideias da reforma pietista. O que eles tinham em mente, irmão, quando surge esse movimento que culminou com o rompimento? O enfraquecimento religioso, a frouxidão moral e as permanentes disputas teológicas entre os luteranos e os... povo para gostar de uma briga com crente, rapaz. Fez com que surgisse um novo movimento de renovação que logo ficou conhecido como pietismo. Esse movimento religioso originou-se no luteranismo, que estimava a experiência individual. Para o pietismo, então, irmão, a vida piedosa deveria ser refletida em todas as ações do cristão. O movimento defendia a renovação da piedade com base em um retorno subjetivo e individual ao estudo da Bíblia e a oração. Então o que ele dizia?
A Bíblia não é só para você ficar ouvindo pregação. A Bíblia não é só para você ficar ouvindo hino. A Bíblia é para você ler ela na sua casa. Aqui ele diz que um dos pontos era que o crente tivesse estudos subjetivos e individuais da Bíblia. A livre consulta, o livre exame, não é? Das Escrituras. A Reforma Protestante conquistou isso para nós. Antigamente não tinha nem na língua do povo a Bíblia. Então, a partir dali, a Bíblia começou a ser divulgada na língua do povo, com belíssimas traduções de Erasmo, tradução de Lutero, e aí foi desdobrando de Wycliffe também na Inglaterra. Então, irmãos, é muito importante que o crente leia, que o crente tenha acesso às Escrituras Sagradas por si mesmo, né? No seu devocional, faltava muito isso. A Bíblia nesse período aqui foi levada a 100, 150 anos depois de Lutero, foi levada para um ambiente acadêmico, e ela era só usada praticamente lá. Então não, o Spine não, isso aí não, o crente tem que ter a Bíblia em casa, e a Bíblia que está lá na casa dele, ele tem que fazer o uso dela. Então, irmãos, uma igreja que precisa dar frutos, uma igreja que precisa se aproximar de Deus, ela tem que ter intimidade com a Bíblia. Quem conhece a Bíblia ora diferente de quem não conhece a Bíblia. Quem conhece a Bíblia olha para a vida e para a dificuldade de uma forma diferente de quem não conhece. Ele tem ali exemplos gigantescos, né? O Salmo 63:7 ou 67:3 parece, diz lá: jubiloso cantarei, refugiado na sombra das tuas asas. É isso mesmo, pastor? Se não for isso, é no Salmo, entre 1 e 150. Então, quer dizer, eu sei que pode mudar a minha história, né? O provérbio de Salomão diz: mais vale um cão vivo do que um leão morto. Olha aí, eu posso estar passando dificuldade tremenda, mas Salomão escreveu lá: opa, mais vale um simplesinho vivo do que um reizão morto. Opa, isso é importante para mim, eu tenho esperança. Jó, ao cheiro das águas, a árvore nasce de novo, não precisa nem cair uma cachoeira em cima dela. Opa, não precisa nem de água chover em cima de mim, só o cheiro das águas, a árvore nasce de novo. Opa, eu posso nascer também, eu posso sair dessa. Então ele conhece a Bíblia, não é? Então isso é de fundamental importância para nós, irmão. O acesso, o uso, o conhecimento, a intimidade com a Escritura. O ponto 2 diz o resgate da reforma. O que acontece? O movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Hoje, falar em experiência no âmbito teológico, irmãos, é a mesma coisa que fazer papel de bobo, porque para eles a experiência não faz parte do locus da interpretação bíblica. Não, é a Bíblia que interpreta a Bíblia, certo? Mas a Bíblia gera experiências, e experiências, irmãos, edificam. Então, nesse nível, a experiência tem valor. Ou seja, quando eu vivo uma experiência, eu preciso passar ela pelo crivo da palavra. Eu não posso, eu sonhei assim, então é isso que a Bíblia quer dizer. Não, senhor. O meu sonho tem que passar pelo crivo da Bíblia, mas a Bíblia gera experiência em nós, irmãos. E hoje eles associam que a experiência é coisa da emoção, e a emoção é um desequilíbrio do ser humano. Mas não, irmãos. O pietismo recuperou para nós que nós temos que ter, sim, irmãos, uma experiência com Deus. O batismo com o Espírito Santo, além de uma doutrina, ele é o quê? Uma experiência. É uma coisa que a gente precisa viver. Outra coisa que ele diz aqui: e procurava superar divisões e hierarquias dentro da sociedade e da igreja, promovendo uma comunhão universal entre os crentes. Essa abordagem visava unir as pessoas em torno de valores espirituais e éticos, independente de suas origens sociais ou de seus status. Então ali existia uma diferença. As coisas mais espiritualmente elevadas não se levava para todo mundo, era só numa casta, era dividido só em outra. O povão mesmo não era suprido com essas coisas. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Enquanto as nossas crianças ficam rabiscando a Arca de Noé na escola dominical, sabe o que as crianças calvinistas fazem? Estudam a teologia sistemática de Calvino, as institutos. Há meses, pouco atrás, eu vi lá o chamado para a escola dominical. O que as crianças de 6 a 9 anos iam estudar? Teologia sistemática.
E os nossos, se bobear, fica lá desenhando a arca, rabiscando a arca de Noé. Irmão, não, irmãos, nós precisamos ensinar a profundidade do cristianismo, porque não tem ninguém mais desinformado em cima da terra. O feijão com arroz, irmão, já não é suficiente mais. Nós precisamos ir para as coisas profundas, porque quando eu sou médico, eu mergulho no universo profundo da medicina. Quando eu sou engenheiro, eu mergulho no universo profundo da engenharia. Quando eu sou crente, eu mergulho nas coisinhas básicas do cristianismo, porque eu não suporto as comidas elevadas, eu não suporto o hebraico, o grego, eu não suporto o hebraico bíblico, o grego bíblico é demais para mim. Não, irmão. Teologia sistemática não faz parte do universo cristão. Irmão, foi Deus que instituiu essas línguas. Irmão, foi Deus que instituiu a teologia sistemática. Irmão, você tem que ter o conhecimento, primeiro para viver, aperfeiçoar a sua vida, segundo, para defender sua fé. Nós precisamos disso, irmãos. As crianças precisam ser educadas de uma forma mais profunda, e o pai pode fazer isso em casa. Eu comprei os melhores livros de filosofia para meus filhos, pastor. Eu comprei os melhores livros teológicos para meus filhos. Mas em primeiro lugar, o primeiro livro que eu dei a cada um deles é a Bíblia. E eu e minha esposa, ela talvez mais do que eu, inspiro meus filhos a ter o conhecimento bíblico para depois desses livros. E são livros densos, dessa grossura que eu dou a eles, irmãos. Porque eles têm que formar o imaginário deles, porque a nossa guerra é no imaginário, irmão. A nossa guerra não é mais física, de gladiador, campo de batalha, não, é no imaginário. Você quer ver um povo que é cristão e não sabe de nada? A congregação cristã no Brasil. Eles não sabem de nada da Bíblia, irmãos. Eles não sabem teologia nem de longe, irmãos. O que está acontecendo lá, pastor? Estão tendo um rompimento tremendo. Então, aonde falta o conhecimento, irmãos, o inimigo faz a horta dele. Então, nós precisamos vencer. Sabe como é que o socialismo foi derrotado na Inglaterra? A Inglaterra não tem esquerda, não tem socialismo. 3 homens crentes que venceu eles. O Tolkien, que escreveu como é que chama aquele filme lá? O Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, católico, teólogo católico. O G.K. Chesterton, teólogo católico, e C.S. Lewis, teólogo protestante anglicano. Dentro do imaginário, irmãos, com literatura imaginária, expulsou, irmão, o comunismo na Inglaterra. Não foi no campo político, foi no campo imaginário, foi no campo teológico, irmão, pôs para correr, irmãos. Então nós precisamos e podemos ir. Aqui, pastor, o pastor Índice não conseguiu aprofundar o assunto, porque a proposta da escola dominical não é aprofundamento, né? A escola dominical, ela cabe 8.000 caracteres, não dá para você colocar compenso teológico nem nada. E aqui é básico para a gente ter uma plataforma para a gente ampliar o nosso estudo. E a escola, viu? A escola, a cristã, assim como o Brasil inteiro. Muito, tem que ficar por conta da explicação. Então ela já tem essa característica de ser simples por causa disso. A proposta é essa. O teólogo não entende, é porque ele não pode escrever. Não pode, a proposta não é essa, o documento não comporta isso. Mas ainda assim, pastor, ele foi profundo nessas lições. Ele buscou laços da história que a maioria não conhece, né? Mas mesmo assim ele conseguiu organizar de uma forma que lá na frente, irmão, ao longo dessas 13 lições, o nosso conhecimento vai estar muito mais fortalecido. E o ponto 3 do 1, irmão, é o pai do pietismo. Quem foi? Foi um homem chamado Philipp Jacob Spener. Ele que foi nascido em 1635 a 1705, um teólogo luterano alemão. Ele denunciou os abusos da igreja, irmão, e a falta de conhecimento bíblico dos crentes em sua obra Pia Desideria, de 1675. Nela, Spener propunha um programa abrangente de reforma para a igreja luterana. Assim iniciou-se o movimento pietista, que defendia um intenso aperfeiçoamento da piedade na essência luterana. Predominava em sua teologia a priorização das escrituras em lugar dos credos, a procura da santificação, a defesa da doutrina que tem a Bíblia como a única referência de fé, e o conhecimento religioso aprofundado e a preocupação com o desenvolvimento espiritual. Então, irmãos, ele institui dentro do luteranismo. Agora aqui já não é um rompimento com a igreja. Ah, não, tem um negócio errado na igreja que eu vou sair e vou fundar a minha. Não. É em cooperação com a liderança da igreja
estabelecer aperfeiçoamento. Então agora, não sou eu lutando para romper com ninguém, sou eu tentando melhorar a minha vida. Então, essa análise dele, irmãos, nós precisamos fazer constantemente, porque até o próprio Deus fez. Quando Deus criou as coisas, a Bíblia diz, e viu Deus que era bom isso, e viu Deus que era bom aquilo. Ele fazia análise, irmãos, não é, pastor? E viu Deus que era bom isso, e viu Deus. Agora teve uma coisa que Deus viu que não era bom. O que era, irmão? O homem só. E o homem, quando ele viu que o homem estava só, a Bíblia diz, e disse Deus, não é bom. E ele corrigiu. Então é importante, irmão, a gente observar algumas coisas. Corrigir. Tinha um homem, o Billy Graham contou a história de um homem, irmão, que quando ele se converteu, ele sempre amarrava o cavalo dele no barco. Aí quando ele se converteu, ele desamarrou o cavalo do barco e começou a amarrar na igreja, que era do lado. Aí passado um tempo, o dono do barco viu ele chegando e falou, escuta, por que você está fazendo isso comigo? O quê? Você agora que entrou para a igreja, agora você nem o seu cavalo se amarra na frente do meu barco? Ele falou, não, porque até os meus atos sociais agora vão depender da igreja. Até a minha vida social agora vai ser pautada pela igreja. Então meu cavalo não amarra no bar mais, eu amarro na igreja. Louvado seja Deus. A vida dele já estava santificada, agora ele precisava santificar os hábitos sociais dele. E nós precisamos fazer isso, irmão, santificar os nossos hábitos sociais. Outra coisa aqui, ponto 2. A convocação, irmãos, para uma segunda reforma. No ponto 1, irmã Sara, nós aprendemos que o movimento pietista buscava promover uma espiritualidade mais profunda e pessoal, enfatizando a importância da experiência individual com Deus. Aquela pessoa que conhece a Deus cara a cara, como, por exemplo, os personagens do Antigo Testamento. Não é impossível, eu creio que não é um tipo de relacionamento que Deus não aprove. Deus quer, irmãos, que nós tenhamos um relacionamento pessoal com Ele. O ponto 2 vai nos falar sobre a convocação para uma segunda reforma. Reforma e não rompimento, não cisma, é uma reforma. Isso acontece em 1675, quando ele publicou o livro Pia Desideria, que significa pia, pia significa piedade, né? E desideria, desejos piedosos. Então, cujo título deu origem aos pietistas. Essa obra, então, irmão, composta por 3 partes, nas quais expõe o pensamento do movimento que desejava reparar a vida da igreja. Assim, Spener procurou fazer uma avaliação. Esse livro é esse aqui, irmão. Irmão, eu lutei anos e anos para encontrar esse livro, irmão. Esse é o Pia Desideria. Eu lutei anos e anos para encontrar esse livro e só havia em inglês e espanhol, e eu não leio esses idiomas. E eu procurei, eu soube que estava aqui em Jundiaí um editor, um presidente de uma editora, Sociedade Bíblica do Brasil. Eu fui atender ele e falei, ô pastor, em nome de Jesus, traduz a Bíblia, esse estudo, está no domínio público, o texto está no Google, traduz para nós, eu pago, falei para ele, nem que eu faça hora extra, eu pago. Traduz aí umas 1000 cópias, me dá o orçamento, eu divido o cartão, eu faço qualquer coisa, traduz para nós, em nome de Jesus. Mas como é que vai ficar a divulgação? Eu falei, não entendo nada disso, mas passa o orçamento para mim, eu vendo minha moto, vendo meu carro, eu quero esse... Aí agora, irmão, recentemente eu consultei lá, estava em português, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Fui lá e falei, minha esposa, chegou nas minhas mãos, irmão, Pia Desideria, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, pastor, na página 18, ele fala desses 3 pontos, pastor. E o primeiro aqui, ele começa aprofundando a análise, irmão, e vendo a decadência que estava dentro da igreja. Os crentes não sabiam de nada, irmão. Os crentes tinham pouca força, sabe? Aquele negócio sobe no púlpito, ô irmão, eu estou aqui, mas eu estou tremendo. Ô irmão, eu estou aqui, mas eu não estou acostumado a falar da Bíblia. Não, nada disso. Vamos parar com isso, vamos avançar. Aí ele colocou aqui, irmãos, os 3 pontos. Ele consulta essas falas evidentes da fé, e faltando os sinais de renascimento, ele previu, pastor, que havia uma falta de nova conversão. Não estou falando no caso dos irmãos que tremem aqui, porque isso aqui é a exposição pública que promove, não a falta de ser crente. Mas no tempo dele era, o primeiro ponto, era a falta de ser crente. No segundo, irmão, ele demonstrou uma melhoria. E no terceiro, ele deu 6 pontos, irmãos,
para que a gente aperfeiçoasse a igreja. O primeiro sugeriu divulgar a palavra de Deus entre o povo com maior abundância. Ou seja, o povo teria que ter a Bíblia sendo lida e relida constantemente. O segundo, ele sugeriu restabelecer e praticar assiduamente o sacerdócio universal. Naquele tempo lá, eu não podia ir direto a Deus, eu tinha que ir ao padre. Aí o padre que levava minhas causas para Deus. Não, a Reforma Protestante falou e recuperou para nós que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então cada crente é um sacerdote, ele tem direito de ir a Deus. Ele e Deus no quarto dele, ele e Deus no trabalho, no trânsito, onde ele estiver. O terceiro ponto sugeriu pregar com insistência que o cristianismo não consiste em conhecimento sobre a fé, e sim na prática do amor que nasce da fé. Isso que é o cristianismo, prática. O quarto sugeriu moderação nas controvérsias teológicas. Eu ter o calvinista como meu inimigo? De jeito nenhum, moderação nessa hora. Eu ter o católico como teórico do católico? Não, moderação nessas horas. E o quinto e último sugeriu a reforma teológica e quis fazer das faculdades teológicas centro onde saía dali crente batizado com o Espírito Santo, servo de Deus e da igreja. Assim ele conseguiria renovar a igreja. Esses são 6 pontos que ele estabeleceu. O ponto 2.1 fala da decadência espiritual na igreja luterana. O que acontece? Apoiando-se na ideia de que a igreja luterana, em sua teologia, estava se afastando muito da realidade da incumbência da igreja, surgiu um movimento pietista. Esse movimento avivalista difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo, pois para os pietistas a igreja luterana tinha adotado práticas não bíblicas. Isto é, a igreja passou a admitir algumas doutrinas e tradições que eram conflitantes com os princípios da reforma protestante. O primeiro é que, pastor, eles acreditavam que o batismo era redentor. A salvação era recebida no ato do batismo. Não, a salvação, pastor, é recebida no ato da regeneração, quando você aceita Jesus. O processo da regeneração começa, é na hora. A santificação é no dia a dia, mas a regeneração é na hora. Você muda de direção. O carnaval não te agrada mais. O Corinthians não te agrada mais. Brincadeira, viu? O PT não te agrada mais. O PL ainda vai, mas o PT não te agrada mais. Aquela coisa toda. Aí você já erra na hora. Então você vai adiante. Então essas coisas sim acontecem. E o pedobatismo, batizar criança. Não, então o Jacó Espírito falou, não, aqui nós precisamos, não vamos brigar nem romper, mas nós vamos melhorar isso aqui. E assim se foi, mas assim sucedeu. Por quê? A igreja luterana, pastor, estava vivendo um fenômeno chamado ortodoxia morta. Ortodoxia é a crença verdadeira, legítima, correta, de acordo com a Bíblia. Ortodoxia. Mas quando que ela está morta? É quando eu acredito que tal coisa é verdade, mas eu não pratico. Então a minha crença, a minha ortodoxia está morta. Eu creio, Carlyle, o dízimo é de Deus, é da Bíblia? É. Você dá dízimo? De vez em quando. Carlyle, dá uma ideia para mim aí, pastor. Alguma coisa aí. Santa Ceia, faltar Santa Ceia. Santa Ceia, Carlyle. O crente precisa ou não? Se não participares, não tens, parte comigo. É verdade isso ou não? Você participa? Eu vou lá 2 vezes por ano. Está erradíssimo, a sua ortodoxia está morta. Então tem que ter uma recuperação. O capítulo 2 de Apocalipse, do versículo 2 ao 14, Jesus fala, eu sei, conheço as tuas obras, você colocou fulano tais em prova, viu que era errado e cortou, parabéns, mas eu tenho uma coisa contra você abandonou seu primeiro amor. Aquela igreja estava sofrendo de ortodoxia morta. A crença estava boa, a teologia estava boa, mas a prática. E o que Deus vai me pesar lá na eternidade? A minha teologia ou a minha prática? Quando o crente morre, o que segue ele? A teologia ou as suas obras? Suas obras. Repete comigo, irmão. O que segue o crente quando ele morre? A sua teologia ou as suas obras? As suas obras. Jacó Spinner é uma oportunidade de nós corrigir as nossas obras.
as nossas obras, as nossas práticas. A oportunidade de hoje é aperfeiçoamento da nossa prática. O ponto 3, o Nicolau Zinzendorf, pastor, ele aparece no segundo momento da reforma. Ô, Clarinha, você pode avançar para aquelas fotos lá, Clarinha? Tem uma foto lá de uma aldeia lá. Eu vou resumir esse ponto aqui. O Conde Zinzendorf, irmãos, ele já era um pastor pietista, né? E ele chegou, irmão, numa viagem de turismo na cidade de Düsseldorf, e ele chegou diante de um quadro. Aquelas imagens lá, irmão, tem uma que é de Cristo, mas bem escura. Vê se você acha, por gentileza. Essa aqui. Ele chegou na cidade de Düsseldorf, quando Zinzendorf, diante desse quadro, quadro do Ec Homo. É o que Pilatos falou. Esse é o homem, quando ele apresentou Jesus, não foi? É o quadro do Ec Homo. E quando ele chegou diante desse quadro, ele leu ali embaixo, ali, ó, Jesus dizendo: eu fiz isso por ti, que fazes tu por mim? Aí ele se sentiu, irmão, profundamente tocado. Falou: é mesmo, eu sou um crente, sou pastor e não faço nada para Jesus. Senhor, a partir de hoje eu vou mudar. Agora aquela aldeia lá, irmão, por gentileza. E ele tinha uma propriedade muito grande, chamada Enrud. Aqui, ó, é o protestantismo e o catolicismo dividido ali, ó. Tá vendo lá? O Henrique VIII na Inglaterra, o Lutero na Alemanha, Calvino na Suíça, em branco ali, os anglicanos. Essa era a divisão. Vamos mais para frente, irmão, por gentileza. Aqui é a divisão entre a Alemanha e a República Tcheca, perto daquele globo azul ali. A República Tcheca é de onde vem os moravos. Essa é aquela parte ali. A República Tcheca era dividida em duas partes, Boêmia e Morávia. Então saiu dali os irmãos moráveis e vieram para a Alemanha, perseguidos, irmãos. Ali existiam de 100 a 200 mil crentes, cerca de 40 igrejas moráveis nessa região. Então o rei católico começou a perseguir tanto, irmão, de forma que 15 líderes deles foi decapitado. 16 mil famílias saíram perambulando. O resto foi preso, colocado em mina de carvão, trabalho escravo. E eles saíram, irmão, caminhando 12 dias da Morávia. 12 dias caminhando sob a direção de Christian Davi, pastor Christian Davi. 12 dias da Morávia até cair em Enrud. Pode passar mais um, meu irmão. Enrud, que era a propriedade desse conde aí, ó, desse lugar. Propriedade desse homem chamado Conde Zinzendorf. E ele havia dito: Senhor, tudo que o Senhor me pediu eu faço. Quando pensa que não, parece essa multidão lá nas propriedades dele, fugindo do rei católico que estava matando gente da revelia. E ele assenta todo mundo, só que ali no meio tinha crente calvinista, tinha crente luterano, tinha crente menonita, que é do Anabatista, tinha crente russita, que era dos russos, do João Russo. E eles, com pouco tempo, irmão, começaram a brigar entre eles. E ele estabeleceu ali, aí cada um fazia o seu culto. Aí eles tinham uma briga, porque um tinha um costume, outro tinha outro costume, aquela briga entre os irmãos protestantes. Lá fora, o catolicismo matando a rodo, ali dentro, briga entre os irmãos. E ele vai, irmãos, e quando Zinzendorf reúne o povo e prega um sermão sobre a comunhão cristã de 3 horas. Eita! Ele fala: aqui nós não podemos brigar, porque a base do cristianismo é a mesma entre nós. As doutrinas secundárias são diferentes, mas a base, o amor, o respeito e a comunhão aqui é a mesma. Então, a partir de hoje, vocês vão assinar um documento. Quem quiser viver aqui, vai viver em paz. E os irmãos moráveis, irmãos, assinaram ali os documentos. Os russitas, os calvinistas, os luteranos, os menonitas, todos eles. E formou-se a paz, irmãos. E instituiu-se um relógio de oração. Pode avançar mais um, meu irmão, por gentileza. Um relógio de oração. Pode ir mais, até você achar uma torrezinha. Um relógio de oração de 24 horas. Essa aí, irmão, é a torre de oração dos irmãos moráveis. Eles pegaram 24 casais. Cada casal orava 1 hora por dia. Eles começaram e essa oração durou 120 anos.
120 anos, 24 horas por dia. 24 por 7. 24 horas por 7 dias da semana. Nesse lugarzinho aí. Pode passar mais um, meu irmão, gentileza. Esse lugar era da onde essa aí, ó, a torre de oração. Esse lugar era da onde o pastor olhava o rebanho do Conde Zinzendorf. Então ele instituiu essa torre porque dava para olhar tudo ao redor. Então, toda hora quando você fosse dormir, tinha um casal orando ali. De madrugada. Quando você levantasse de madrugada para beber uma água ou ir ao banheiro, tinha um casal orando ali. Quando você levantasse para trabalhar, tinha um casal orando. Isso era 24 horas por dia, durante 120 anos. Sem contar os invernos lá que eram rigorosos. Na neve, no calor, no sol, passando mal, com as contas não pagas, gente doente na família, o casal estava lá. 24 horas por dia, 120 anos. A igreja deles é aquela que você passou, irmão. Volta uma ou duas aí. Essa aí é a igreja deles, ó, que foi fundada lá no território. Bom, assim a gente conclui o ponto 2, que nós aprendemos que o movimento pietista avivalista difundiu a fé protestante em muitas partes do mundo. Os irmãos moravam, irmão, daí que surgiu as missões. Eles foram para todos os lados. Groenlândia, foram para a África, foram para a Inglaterra. A origem do cristianismo nos Estados Unidos vem dos irmãos morávios. Esse foi um dos maiores avivamentos que aconteceu na história. O John Wesley, ele estava viajando de barco, pastor, com alguns irmãos morávios, e o navio começou a afundar, irmão. Começou a querer afundar, rangir de todo. João Wesley, irmãos. Indo para os Estados Unidos evangelizar, e tinha uns irmãos morávios dentro do navio. De repente, irmão, o navio deu a entender que ia afundar. E o João Wesley começou a apavorar. João Wesley começou a apavorar dentro do navio, irmão. E foi ter com os irmãos moráveis, tranquilo. E ele, mas vocês não estão percebendo que nós vamos morrer? Não. Viver para nós é Cristo, morrer para nós é lucro. Está tudo certo. Está tudo em paz. Os irmãos moráveis impactaram tremendamente a vida e o ministério de João Wesley. Então, esse povo não é qualquer um. Então agora, irmão, ponto 3 para finalizar, as nossas raízes teológicas. A identidade das raízes teológicas das Assembleias de Deus surgiu com o DNA dos movimentos de renovação e avivamento, né? Então o que acontece? Entre esses movimentos temos o pietismo, considerado por alguns estudiosos como, depois da Reforma Protestante, o mais relevante na história do cristianismo. Nós temos muito, pastor, deles, ó. Aqui nesse livro aqui, irmãos, ó. Educação teológica e pietismo, né? Igreja, os pastores presbiterianos, ensinados pelos pietistas. Pastores assembleanos, ensinados pelos pietistas. Pastores batistas, ensinados pelo pietista. Os pastores do Brasil, o fundamento teológico no Brasil é pietista. Esse negócio de relógio de oração, de onde vem? Dos pietistas. Da onde vem o casal orar junto? Dos pietistas. A maioria da formatação que nós vivemos hoje provém do pietismo. Esse negócio de experiência com Deus, de onde vem? Do pietismo. Então, irmãos, é um povo que nós precisamos absorver o máximo que puder, porque é um povo que promoveu na terra a adequação do conhecimento com a vida prática. A influência pietista do avivamento norte-americano. Descortinando então, irmão, a história, podemos ver que entre os grandes movimentos que inflamaram o avivamento norte-americano, na conjuntura do século XVII, destaca-se o pietismo. Esse movimento pregava que o homem interior, a minha parte espiritual, deveria ser edificado, regenerado e equilibrado, para assim tornar-se um agente de mudança. Ou seja, eu precisava ser convertido de dentro para fora, de fora para dentro, não é? Eu não posso ser aquele cristão que tem algumas ambições obscuras, porque quando eu tiver a oportunidade eu vou botá-las para fora. Então aqui ele diz que nós precisamos ter isso, irmão. Precisamos ser agente de mudança, mas como? Sendo totalmente transformado. Totalmente transformado, de dentro para fora e de fora para dentro. De onde vêm os escândalos, pastor?
da falta de conversão. Será que a gente precisa estar ensinando toda terça-feira aqui que o crente não pode adulterar, irmão? Será que não precisa estar ensinando isso? Eu mesmo tenho que doutrinar a minha vida, irmão. Será que eu preciso ensinar? É preciso estar ensinando os irmãos constantemente que não é permitido na fé cristã roubar? Dizer falso testemunho? Não, irmão, eu preciso ter isso dentro de mim, eu preciso me doutrinar. Isso tem que ser natural dentro de mim. Um irmão, uma certa vez, irmão, ele falou comigo assim, ó, vou falar no particular porque nós somos maduros aqui. Ele virou para mim e falou assim, ó, cara, tá vendo essa vizinha aqui? Eu falei, toda vez ela se insinua sem roupa para mim, rapaz, eu não sei o que faço. Ele falou para mim, se eu falar com a minha mulher vai dar morte aqui. Ele falou isso para mim. Eu virei para ele e falei assim, irmão, se não tiver no seu coração, pode vir ela, a sogra dela, a irmã dela, a prima dela, quem for, você vai ter vitória. Mas se tiver no seu coração, você mesmo vai atrás. Então, irmão, se não tiver aqui, eu vou vencer. Mas se tiver um pouquinho aqui, irmão, aí eu vou vencer. Então, pastor, Davi, tinha ou não tinha um pouquinho no coração dele, pastor? Não, pastor, desculpa, retira o pé. Desculpa, não vou expor o senhor, não. Para mim tinha, pastor, sabe por quê? Betseba, filha de Eliã, neta de Aitofel. Aitofel, conselheiro de Davi. Eliã, conselheiro de Davi. Todo mundo comia na mesa de Davi. O avô dela, o pai dela, o marido era valente dela e ela também, irmão. Ele já conhecia, irmão. Oh, irmão, ele já conhecia. Opa, só precisou falar com ele quem era. Quem que é? É a Betseba. Não pode, irmão. Não pode de jeito nenhum, não. O meu coração tem que estar, eu tenho que ser crente de verdade, irmão. Eu sou contra o tabagismo, eu sou contra a bebida, eu sou contra essas coisas. Isso não é garantido que eu vou sobreviver a tudo isso até o fim da minha carreira, não. Mas eu espero que sim. Eu espero que sim, tenha um dever cristão que sim. Primeiro, porque eu amo a Deus. Se aparecer, irmão, uma concorrente da minha esposa, mais bonita que ela, mais desembaraçada do que ela, o amor a Cristo vai me fazer evitar essa complicação na minha vida. E o respeito e o amor a ela vem em segundo lugar. Mas em primeiro lugar o amor a Deus. E depois o amor à minha esposa e à minha família. Aí eu vou evitar essa complicação gigantesca na minha vida. Irmão, então nós precisamos ter isso dentro de nós. A segunda influência, pastor, aqui é a influência americana e escandinava ao avivamento brasileiro. Porque a Assembleia de Deus, uma vez, de missionários escandinavos. Quem são eles? Gunnar Ving e Daniel Berg. Eles vieram da Escandinávia, eles vieram da Suécia. Como é que é o nome dos nossos pioneiros, irmão? Dos dois? Gunnar Ving E Daniel Berg. Gunnar Ving e Daniel Berg. Vocês lembram quando eu trouxe aqui o Gunnar Berg? Vocês lembram ou não? Lembro. Irmão, vou contar uma para os irmãos agora. Um irmão assembleano. Não, eu vou ter que contar. Pastor, um irmão assembleano com mais de 20, quase 30 anos de assembleia. O nome do convidado é Gunnar Berg. Esse irmão me chega nele aqui depois e fala assim: ô irmão, você tem um nome engraçado, né? É italiano? É o nome dos pioneiros da Assembleia de Deus, irmão. O irmão não sabe o nome dos pioneiros da Assembleia de Deus, mas tá bom, ele pode amanhã ou depois revisitar e memorizar. O nosso debate aqui não é quem é mais inteligente, mas faz muito parte da nossa religião, faz muito parte da nossa crença. Nós devíamos aperfeiçoar as nossas práticas. Então, pastor, aqui a história do pentecostalismo brasileiro passa pelo avivamento dos Estados Unidos, onde estavam os pioneiros suecos das Assembleias de Deus no Brasil, né? Além deles também exercia influência no Brasil os missionários enviados pelos Estados Unidos. Aí o senhor lembra de algum, pastor? Você chegou a conviver com algum dos missionários americanos? Eu lembro do Lawrence Walton. Lawrence Walton, New Lawrence Walton, né? Lawrence Walton. Só que eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente. É da rádio, né? Ele tinha um programa na rádio. Tem livros dele, o Alinhamento de Planeta. O Plano através do Século. Eu estava muito para ser O senhor conheceu algum, pastor? Americano, missionário americano? Também não, né? Mas tinha muitos, eles visitavam o Brasil constantemente, né? Otto Nelson também, né?
Otto Nelson, tinha Lelis Nelson, tinha vários que visitavam o Brasil. Então parece, pastor, que constituído que a liderança ficaria com os pastores nacionais, mas a divulgação de literatura era com os pastores americanos. Então eles fizeram muita influência sobre nós, não é? Até que começou Emílio Conde, Antônio Gilberto, alguns outros. Então a maior influência do século XX tenha sido do pietismo escandinavo, sueco, norueguês, que dava forte ênfase, irmão, à vida espiritual. Então o Gutierrez, aquele que veio aqui na nossa imersão, no artigo das origens pietistas da Assembleia de Deus, ele fala que houve, entre outras heranças escandinavas, a forte ênfase na observação de usos e costumes, principalmente nas primeiras 7 décadas do século XX. Então, outra coisa era a paz do Senhor, ou a prática da confissão pública de pecados nos cultos de celebração de ceia. Isso aí nós vivemos, né? Quando dava sexta-feira antes da ceia, a gente ia fazer um concerto. Eu quero pedir perdão à igreja, porque eu tive uma discussão no trabalho, então já falei com a pessoa lá, e agora estou comunicando os irmãos me perdoam. Ou então, eu tive um debate com o irmão na escola dominical, viu, irmão? Quero que você me perdoe. Aí, irmão, não, irmão, está perdoado em nome de Jesus, aquela bênção toda. Isso vem dessa influência norte-americana, oriunda do pietismo. E o ponto 3, para a gente culminar aqui, para ir para a conclusão, as marcas pietistas nas Assembleias de Deus em particular. Esse livro aqui, irmão, que ele fala ali, é esse livro aqui, ó, esse vermelho aqui, do Dr. Walker. É possível identificar várias características, irmão, presentes. A primeira é a importância do sentimento na experiência cristã. É o feeling, é o meu sentimento. Uns choram, outros se alegram, outros doam. É o sentimento, irmão, sendo esposado na igreja. A B, a participação dos leigos na edificação da vida cristã. O leigo também dá aula dominical, ele não tem teologia, mas ele dá aula de escola dominical, ele prega no ar livre, né? Ele tem oportunidade para pregar, trazer uma palavra na igreja. O leigo sempre contribuiu muito, e talvez na maioria, o leigo contribuiu para o avanço da igreja. A ênfase na atitude ascética com referência ao mundo, ou seja, a Assembleia de Deus é uma igreja que preza muito a separação entre o mundo e a igreja, né? Nós não somos daquele particular de igreja que tem camarote no carnaval, aqueles irmãos que tem camarote no carnaval, essas coisas. Não, tem gente que tem, mas não é da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus não tem esse costume, ela é ascética quanto a isso. Outro, o forte impulso missionário. A igreja Assembleia de Deus, quando ela foi fundada, ela enviou um missionário, o primeiro missionário 2 anos depois, pastor. E a convenção ela fundou 4 anos depois. Então o impulso missionário na Assembleia de Deus é maior. O impulso missionário. Então é preciso, irmão, aproveitar a reflexão sobre este movimento impactante da história da igreja para prosseguir clamando ao Senhor, buscando e ansiando mais do Senhor, do seu amor e de sua graça, como expressou o salmista: eu quero mais e mais de Cristo. Como o salmista: eu quero mais e mais do seu poder, eu quero mais da sua presença, eu quero mais do seu viver. Essas palavras aqui da corça sendo sedenta está no Salmo 42, versículo 1 e 2. Eu vou deixar para os irmãos lerem a conclusão e vou pedir para, quando as irmãs forem ler, leem a introdução, tá bom? Finalizando então, irmão, ortodoxia, o que seja ortodoxia, é a crença correta, sem desvio doutrinário, né, pastor? Mas além da ortodoxia, nós precisamos ter a ortopratia, que são práticas corretas. Além da prática correta, nós precisamos ter a ortopatia, que é sentimentos corretos. Doutrina correta, prática correta, sentimento correto. É isso que o pietismo propõe para nós essa manhã. Deus abençoe os irmãos. Semana que vem, pastor, é o quê? É o wesleyanismo, né? Quem é o professor da semana que vem? É o evangelista, nosso irmão Wagner. Então ele vai estar falando sobre o wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Os irmãos é convidado para estar aqui em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Ai, como é que fecha aqui?